Bom dia a todos e a todas que estão presentes nesse curso de pegada hídrica em fluxo e água virtual. Vamos começar a apresentação do dia 2 de outubro de 2021. Bom dia a todos, vamos iniciar a apresentação do segundo dia de oficina. A programação de hoje vamos ver pegada hídrica nos alimentos, a eficácia de processos produtivos, financeiro versus a pegada hídrica e ao final vamos dar algumas ideias para reduzir o impacto da alta pegada hídrica. Entre cada assunto abordado, como ontem, a gente vai ter atividades dinâmicas desenvolvidas para melhor a obtenção de conhecimento da parte dos participantes. Vamos iniciar. Pegada hídrica nos alimentos. O uso constante e o elevado desperdício de água compactuam com grandes impactos gerados ao meio ambiente, que exigem avaliações e monitoramento humano e tecnológico, principalmente na gestão dos recursos hídricos, que é o pilar para todas as atividades humanas. Os restaurantes universitários pertencem às unidades de alimentação e nutrição, as UANs. A política de alimentação e nutrição destes promovem bem-estar e qualidade dos alimentos. É preciso que os usuários dos restaurantes universitários populares tenham consciência que embutida nos alimentos tem uma grande quantidade de água. O que a gente está discutindo hoje nessa oficina é a necessidade da gente compreender o impacto desses alimentos para a nossa vida futura. Porque, na realidade, a gente pode fazer trocas tanto nutritivas quanto sustentáveis. E a gente tem que pensar num futuro mais equilibrado. Calculadora de pegada hídrica Watermel's. A Watermel's tem como objetivo principal calcular o consumo de pegada hídrica presente em determinadas refeições, indiretamente, e dessa maneira proporcionar facilidade no entendimento das questões hídricas e de sustentabilidade aos seus usuários. Para auxiliar de forma simples e completa, foi desenvolvido categorias, onde se separam por grupos alimentares, e nas categorias os alimentos foram postos em ordem alfabética, facilitando o preenchimento, onde especifica o alimento à sua respectiva unidade de medida. Dessa maneira, a calculadora é dividida em categorias que se separam em classes, que são pães e cereais, hortaliças, frutas, carnes e derivados, leguminosas, líquidos, óleos e gorduras, açúcares e doces. Além do mais, é dado duas opções de uso. A primeira trata-se do cálculo de uma refeição simples, indicado para uma pessoa, self-service, e à la carte. Nós criamos essa calculadora com o final de facilitar a vida das pessoas, porque, na realidade, o objetivo da gente é implantar no restaurante universitário um computador onde você possa, ao colocar o seu alimento, pesar o seu alimento e poder calcular, para estimular o interesse do usuário do restaurante em refletir sobre a quantidade de água. É na prática que a gente realmente conhece e reconhece a importância das coisas. A calculadora é muito fácil de usar, ela está dividida em categorias de alimentos. Você escolhe o alimento, escolhe a porção que você vai colocar, escolhe se à la carte ou self-service. Self-service é como se fosse um prato que você vai comer, individual. E o à la carte é como se fosse a comida que sua mãe vai fazer na cozinha, que é para a família. Então, na realidade, isso é para os dois níveis. E o objetivo maior é que a gente possa estar usando isso não só no restaurante, mas no restaurante universitário e popular, mas em todos os restaurantes, em todas as casas, para que um maior número de pessoas seja consciente do impacto desse alimento. Porque só assim a gente vai ter pessoas conscientes do valor
e do impacto que causa a água nos alimentos. Aqui é a forma como a calculadora se apresenta. Nos comentários já foi colocado um link, que é o link da calculadora, que foi desenvolvida no laboratório. Então, aqui você vê as duas opções acima, self-service e à la carte, e as classificações dos alimentos, pães e cereais, hortaliças, frutas, carnes e derivados, leguminosas, líquidos, óleos e gorduras, açúcares e doces. É de simples acesso, simples forma de utilizar ela. Outra coisa é o seguinte, quando você coloca, você escolhe a porção, a quantidade que você vai estar usando. E com isso você tem o volume dessa água que você usa. Ele indica por categorias. É lógico, se eu usar só um alimento, ele vai indicar o alimento da categoria. Mas para vocês terem uma noção, sempre a categoria de carnes vai ser uma categoria muito de pegada hídrica muito alta. Então, convém as pessoas observarem assim, se eu vou comer um filé de 150 gramas de carne, é melhor eu comer um filé de porco, um filé de peito de frango, que é mais nutritivo, né? E contém muito menos água. Então, é preciso que a sociedade entenda a perspectiva da utilização da calculadora. Categorias. Aqui está a forma, a apresentação de uma unidade de alimentos de um restaurante. Então, a quantidade em quilos de cada alimento e a pegada hídrica de cada alimento. Temos nesse gráfico que, na parte dos cereais, o arroz, para a produção de 1.060 quilos de arroz, foram gastos 2.125.300 litros de água. Para o cuscuz, para 90 quilos de cuscuz, foram gastos 110.700 litros de água. E assim sucessivamente. Nas hortaliças, vemos que para o pepino, 4 quilos de pepino foram gastos 1.412 litros. Já para 206 quilos de tomate foram gastos 44.084 litros de água. Vocês vejam aí que as quantidades de verduras e frutas são sempre muito baixas. Então, são alimentos nutritivos que contêm pouca água. E você está dizendo muito no arroz, é porque o arroz, na concepção dele, é inundado. A produção dele é feita em solos inundados, então ele precisa de muita água. Então, a gente percebe o quanto é importante. Se você tiver um arroz com feijão e um cuscuz com feijão, o cuscuz com feijão vai ser mais nutritivo e ainda mais sustentável. Então, na realidade, a gente tem que começar a entender isso para começar a valorizar o uso da água, né? Que não é só a água que você está usando diretamente, é a perspectiva da indireta dela, de quanto de água se usa, de quanto de água se retira. E a perspectiva é que um dia nós vamos ter grandes problemas de escassez. Já estamos tendo, né? Ali as metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Fortaleza, Recife, já estão tendo problema de água. E é preciso que a gente tenha essa perspectiva, de saber valorizar e saber usar alternativas variáveis. Outra perspectiva é que a gente tem que eliminar o desperdício. Eu vou citar um dado incrível para vocês, o mercado de Pirajá. É um mercado que eu sempre adquiri as coisas, sempre tive muito contato com eles, os permissionários. E nós fizemos um trabalho em 2018 e constatamos que 8 toneladas, 8.000 quilos
de alimentos são desperdiçados por semana no mercado pela já. Ah, professor, mas porque a poluição não, é porque não soube aproveitar. De repente eu não como a fruta ou a verdura, porque está amassada, ou está meio preto. Aí o que fazer, professor? Se a gente desidratar esses alimentos, eles agregam até valor. Ficam até mais gostosos e mais valiosos. Então, nós somos o país do desperdício, porque a gente não tem essa noção de aproveitar o alimento. E com isso a gente está perdendo não só alimento, mas água. Essa água está indo para o ralo. E é preocupante isso, porque nós temos uma quantidade de famílias muito grande. Só para dar um exemplo, Juazeiro do Norte tem 24 mil pessoas à base da pobreza, com menos de meio salário mínimo, que vivem na miséria. E é preocupante. E para essas pessoas tem que ter políticas voltadas para dar melhores condições. A calculadora tem um final também de atender esse conscientizar para melhorar esses números. E outra coisa que vale destacar aí, né, é a parte de carnes e derivados. O consumo é elevadíssimo para a produção. Para 1 quilo de carne para 396 quilos de carne bovina foram gastos 6.106.320 litros de água. Já o peixe está quase nessa faixa etária, né? Para 480 quilos do peixe foram gastos 1.608.000. No caso, a gente vê uma diferença enorme de 480 quilos de peixe para a produção, bem mais do que os 396 de carne bovina, e o consumo da pegada hídrica extremamente elevado, de 6 milhões da carne bovina para 1 milhão do peixe, sendo que o peixe está em maior quantidade. 5 vezes mais, né? É incrível isso aí. O arroz é a cultura alimentar mais consumida no mundo, sendo o alimento básico de quase metade da população. O continente asiático é o maior produtor e consumidor de cereal, chegando a produzir cerca de 490 milhões de toneladas, ou seja, 90% da colheita mundial. Um brasileiro consome 34 quilos, um norte-americano consome 9 quilos e um europeu consome 4 quilos. Para produzir 1 quilo de arroz, são necessários de 3.000 a 5.000 litros de água. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura estima que as terras irrigadas nos países em desenvolvimento aumentam em 34% até 2030. Com a implementação dessa tecnologia e a melhoria das práticas de gestão da irrigação, o consumo de água terá um aumento de apenas 14%, o que mostra a eficácia desse sistema na economia de água. Cada dia a tendência é a gente reduzir mais o uso dessa água. Até reusar a água para leitura hoje é uma realidade. Agora, na realidade, tudo passa pela consciência da população, da sociedade, dos agricultores. Então, a gente só vai poder fazer uma coisa quando a gente refletir sobre esses dados. E aí a gente toma medidas para melhorar o nosso nível, para melhorar a usabilidade das questões. Eu vou dar só um exemplo muito interessante, quando a gente tem informação. Eu um dia estava tomando um cafezinho na lanchonete do São Luís, encontrei com um amigo meu e ele foi comprar uma nominal francesa que custa 60 e poucos reais a garrafa. Não, é porque é muito boa, qualidade excelente, não sei o que, aqui no rótulo e tal. Realmente é muito boa. Só que se você pegar e analisar o transporte, que ela veio lá da França, quando ela chegou, o mexe-mexe, a logística dela, você vai ver que a composição que está na França é a composição que você está tomando.
Se você valorizar a água mineral que você toma aqui em Guarulhos, você vai ver que, apesar de melhor a qualidade dela, ela está sendo retirada na fonte padecível. Ela retira a fábrica e você consome aqui. Então, é uma logística, é uma maior certeza de estar consumindo o que eu estou lendo no rótulo. Então, tudo isso a gente pensa assim, a gente tem que se nutrir de informação para poder analisar a perspectiva das coisas. Porque muitas coisas são palpáveis, por um lado, mas devem ser criteriosamente analisadas. Essa questão da carne, quando eu vou comer a carne, se eu não tiver a perspectiva que a carne de frango é mais sustentável que a carne de boi, eu vou achar que o filé, o contrafilé, é gostoso. Mas se eu tiver a perspectiva que ele pode ser substituído, que é mais nutritivo para mim, que eu ganho com a parte ecológica, eu ganho com a sustentabilidade, eu vou fazer essas mudanças. Então, as mudanças têm que estar no bojo, no ínter de cada um de vocês. É por isso que é tão importante a gente conhecer e refletir. Agora vamos para a atividade dinâmica. Essa atividade dinâmica, a gente vai usar a calculadora que foi desenvolvida pelo laboratório. Então, para vocês terem uma ideia de como usar essa calculadora, eu vou apresentar minha tela completa aqui para mostrar para vocês. Bom, aqui temos a apresentação da calculadora. No comentário aí no chat, vocês têm o link de acesso a ela. Então, como ela funciona? Funciona da seguinte maneira. O professor falou aí no cafezinho, e ontem ele tinha falado que a média de cafés diários dele é 5 xícaras. Então, vamos fazer um exemplozinho disso. 5 xícaras de café por dia, né? Vamos colocar aqui 5 cafés, e você vem aqui embaixo na parte calcular. Aí vai pedir o seu nome, você digita e dá um OK. Então, aqui embaixo já gera automaticamente o resultado. Para as 5 xícaras de café, são gastos 660 litros. Então, esse consumo é o consumo diário, só apenas das xícaras de café, pelas xícaras de café. E se eu quiser semanal, vamos multiplicar esse valor por 7 pela quantidade de dias. Então, vamos obter 660 vezes 7, vamos obter 4.620. 4.620, isso mesmo. Então, vemos que semanalmente, já por 35 xícaras de café, o consumo é de 4.620 litros de água. Um consumo bem elevado. Então, aqui é só... Outra coisa, em vez de você fazer assim, você podia fazer assim. Em vez de estar 5 xícaras de café, 5 vezes 7, 35. Então, 35 xícaras de café já dá o total daí. Já vai dar o total, a quantidade semanal, né? 35. Já vamos ver aqui. Justamente, 4.620 litros. Então, e para uma refeição, um almoço, daí você vai preenchendo com todos os dados. Pães e cereais, aqui temos, como a quantidade de arroz, você vai colocando em colheres. Por exemplo, 3 colheres de arroz, hortaliças, uma folha de alface e uma porção de 100 gramas de repolho. Para frutas, vamos colocar aqui uma laranja. Carnes, vamos botar uma carninha de frango, né? Uma porção de 100 gramas. Leguminosas, vamos colocar uma colher de feijão. E para os líquidos, vamos colocar um suquinho de goiaba, né? Vamos colocar uma colher de azeite de oliva. E doces eu vou deixar em branco, não gosto muito de doce não. Então, quando calcula essa refeiçãozinha, obtemos
1.665 litros de água, apenas para essa refeição. Então, se isso for uma refeição média minha semanal, como almoço. Uma refeição simples, né? Seria assim, fácil. Não é possível, eu sou 1.600. É possível, né? Uma revisão básica. E nós vamos ter uma carne que é sustentável. Se a gente vai usar a carne de boi, aí tem lá para cima. Então, na realidade, é uma prática muito interessante. Então, como disse no início, nosso objetivo é que vocês entrem lá na Waterloo, na calculadora, e vocês calculem aí para a gente praticar o uso da calculadora. É isso? Exatamente, é uma calculadora muito simples de utilizar e é muito bacana porque ela dá muita precisão na sua refeição, na sua pegada hídrica. Então, digamos que isso seja um almoço e que eu obtive 1.665 litros apenas nesse prato. Para ter a minha pegada hídrica semanal, eu multiplico isso por 7, por exemplo, para obter a média semanal, e aí eu vou obter 11.655, que é o valor da pegada hídrica dos meus apenas almoços semanais. Então, essa atividade dinâmica baseia-se nesse cálculo. Vocês vão ver a média do prato de vocês, o almoço, colocam nela, na Watermel's, quantidade de alimentos que vocês utilizam. O link está aqui nos comentários. Link da calculadora de pegada hídrica Watermel's. Vocês acessam ela e aí vão fazer o que vocês costumam consumir, geralmente. E no final, o resultado que você obtiver, você multiplica por 7, que aí será a média semanal. A gente está querendo desenvolver nessa dinâmica a média de consumo semanal. No caso, a minha foi 11.655 litros. Vou até colocar aqui. Aí eles têm quantos minutos? A gente vai deixar essa dinâmica 10 minutos para calcular. Bom, professor, o pessoal já está participando aqui. Já tem dados. Já, a Aniele disse que a pegada hídrica dela deu 14.325 litros semanais. O Lemuel disse que consumiu de café 2.772 litros por dia. Eita, Não, perdão, por semana. O Samuel, 6.172 litros. É o que, Samuel? É café ou é o almoço? Almoço, olha, tá mínima a pegada hídrica semanal dele. Até agora tá batendo recorde, o mais sustentável da equipe. Tá comendo bem. Gente, a calculadora ela dá a resposta a vocês, não só por alimento, mas por categoria. Então é muito interessante, só que a gente vê onde é que a gente tem que reduzir. É muito interessante usar essa calculadora para a gente ter noção, né, de quanto a gente está consumindo. E algumas coisas que a gente realmente não imagina que consome tanta água e às vezes até usa mais do que outros que consomem menos. É o caso do arroz e o cuscuz. Tem um doutor lá da UNESC que ele disse que comprou uma balança só para pesar o alimento quando ficar calculando. O que é importante. Exatamente. Eu controlo o peso e controlo a quantidade de água. Damião colocou que o consumo dele semanal é 10.514 litros. Tá na mesma base quase deu em Raniele, né? Melhor que vocês duas. Melhor, né, professor? Nós ainda estamos consumindo muito. Estamos comendo demais, comendo alimentos errados. Não é nem que seja errado, é porque assim, cálculo é bom dar noção do que quem passou uma ideia falsa. Você usa 120 litros de água por dia. É mentira grande. 120 litros de água por dia direto. Que indireto é corpo. 3.000, 4.000. Vamos dar continuidade à apresentação, né? Falando agora de eficácia de processos produtivos.
responsável por 21% da participação no Produto Interno Bruto, o PIB, o setor industrial consome 10% da água captada para uso no Brasil. Esses números mostram a eficácia da indústria no consumo desse recurso indispensável para o desenvolvimento econômico de países e para a sobrevivência humana. Os investimentos são realizados em diversas iniciativas, como reaproveitamento de água de um processo produtivo em outro, sistemas alternativos de captação, como água da chuva, restritores de vazão nas águas das torneiras e conscientização de colaboradores para a economia de água. Mas, afinal, o que é eficácia produtiva? Ela diz respeito à produção de um produto de forma racional, com o mínimo de recursos, sem que o processo resulte em desperdício e perda de dinheiro. Vale lembrar que, muitas vezes, para que isso ocorra, outros produtos deixam de ser produzidos ou seu volume reduzido. Bom, é aquela história. Uma gestão eficiente é super importante para a empresa, para a indústria, para o setor produtivo crescer. Então, na realidade, a gente tem que ter foco e disciplina para poder regar o que vai consumir, como vai consumir, quanto vai consumir. É fundamental essa noção para que a gente possa ter um processo enxuto, para que a gente possa produzir com eficiência, com eficácia, com viabilidade econômica, social e ambiental. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com o preço e o lucro é o fim maior da empresa, que se diz, mas todo esse produto vai dar subsídio, vai subsidiar o social. E o ambiental está por trás, garantindo toda a matéria-prima para o setor produtivo funcionar. Então, a gente tem que pensar isso como um núcleo com 3 pilares, o econômico, social e ambiental, e eles têm que funcionar harmonicamente. Então, quando eu penso em reduzir custos, eu penso também em tornar o meu meio mais sustentável, em agradar os clientes, em tornar a vida dos clientes melhores, e aí vai. Então, essa visão holística é fundamental. A distribuição. Os sistemas de distribuição de água no Brasil têm, em média, 38% de perda de água já tratada. 154 litros de água por dia é a média de consumo diário do brasileiro. 110 litros são suficientes para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Aqui o principal uso da água no Brasil, em termos de volume utilizado. Para atendimento aos animais, 8,0%, indústria, 9,1%, abastecimento humano, 23,8%, e para irrigação, 52%. Então, vocês vejam aí que essa questão é muito de gestão. As empresas, as concessionárias públicas e privadas do Brasil, elas têm essa média de 35% a 40% e acham normal. Só que é muito alto esse valor, porque desperdiça quase a metade do que se retira do ambiente. E, fora isso, nós temos vários usos com determinadas demandas, você vê assim, que a agricultura está uma demanda muito grande, mas ela é responsável por botar na mesa de todos os cidadãos, todos os alimentos, todas as matérias-primas para a indústria. Então, é fundamental a gente ter essa noção de que racionar é necessário. Exatamente. Nesse caso, a gente vê que a irrigação é o setor que mais utiliza a água, né? E, na maioria das vezes, essa água é desperdiçada, porque ela poderia ser reutilizada de outro departamento. Então, utilizam a água limpa para algo que, às vezes, até misturando com agrotóxico, essas coisas, vai se poluir, vai se tornar uma água não utilizável. A função da tecnologia, das engenharias, é propor alternativas, soluções que mitiguem esse problema. É recomendado que quando você usar o agrotóxico, você fure a latinha, você lava a latinha. Só que já tem uma tecnologia que
o desenvolvimento brasileiro que evita que essa água seja contamine o solo, os rios e mananciais. Então, tudo é necessário que exista consciência e olhar crítico. Vamos agora iniciar a segunda atividade dinâmica, relativa a processos produtivos. Nessa atividade, vamos identificar o tipo de água utilizada. Ontem a gente fez essa atividade com um lápis, não é isso? A gente identificou a produção de um lápis e a água utilizada em cada processo. Então, hoje a gente vai fazer essa identificação de água usada em um produto, no caso é uma calça jeans, e nela vamos tentar ver identificar a água em cada etapa, de forma a ver a perda de água que acontece. Como a gente viu ontem no lápis, a gente já tem uma melhor noção desse processo produtivo, desde o início até a parte final. O Brasil é um dos países que mais produz o jeans. 8 bilhões por ano são movimentados no Brasil com o jeans. Então, a gente vê que produz bastante, não é isso? O jeans, e que ele tem um consumo elevado de pegada hídrica. Então, quando vocês fizerem essa estimativa de produção da calça jeans, processo produtivo, que tentar identificar a quantidade, de acordo com a calça, vocês tentar avaliar mais ou menos quanto foi gasto a pegada hídrica dela. No caso, aqui temos um exemplo de uma calça jeans, para que vocês tentem definir as etapas de produção, o tipo de água usada em cada etapa e o valor da pegada hídrica final dela. Vamos dar mais 10 minutinhos para vocês debatendo sobre. Podem ficar à vontade, colocar nos comentários ou ligar o chat, o microfone. Você, na tela, é muito difícil de imaginar isso daí. É mais complexo, né? Porque é um processo vem desde o algodão até a parte que ela chega na loja, a parte final, para ir para o consumo. E, além do consumo, ainda tem, depois de comprada, ainda tem o consumo que você vai gastar para mantê-la, né? No caso, a lavagem, porque tudo isso conta. Acho que a água está inclusa desde a extração da matéria-prima. Ela ainda vai além, ela não está inclusa apenas no processo de extração, ela está inclusa no processo de obtenção da matéria-prima. Para produzir a matéria-prima, vai ser consumido água. Damião colocou aqui, para se obter o algodão proveniente da peça, já se tem um gasto considerável, desde o plantio até a colheita, exatamente. E nesse processo, qual seria a água utilizada? A verde, a azul ou a cinza? Já dá para ter uma noção? Sim, no processo do plantio, utiliza qual água? Samuel colocou que utiliza água azul. Na real, no plantio a gente usa água azul, mas durante a produção do algodão, ela evapotranspira, então tem a perda também de água verde, né? No plantio, geralmente, a água mais utilizada para as plantações é a água verde, não é isso, professor? A água azul já entra mais na parte de extração. Eu estou tirando do rio também, né? Eu estou usando água comercial. Tem água azul e água verde. O crescimento do algodão depende da água verde, né? A transpiração da planta. Exatamente. Então, já conseguimos identificar a água utilizada para o plantio, que no caso seria água verde. Acabei falando aqui também, para extração, iríamos utilizar água azul, não é isso? E está faltando qual parte, qual etapa final? A produção e transporte. A produção utiliza água cinza, certíssimo. A parte final, na categoria de fabricação da calça, seria isso. A produção e o transporte, e a produção utiliza água cinza, justamente, que é a água poluída, a água que vai poluir. Que gera o esgoto, né? Que gera o resíduo da calça jeans. Essa água é altamente poluída. É feito um tratamento de osmose reversa, porque para a calça jeans é uma água altamente pura, então é retirar todas as impurezas. E essas impurezas poluem mesmo, por isso que é água cinza. Exatamente, essa água ela vai estar com muitas substâncias tóxicas, tanto de tintura como de produtos mesmo, resíduos, essas coisas. E muitas vezes essa água não tem o descarte correto, porque o correto era que tivesse o tratamento, né,
para poder ser descartada. Mas muitas das indústrias não têm essa preocupação de fazer o correto. Mesmo que tenha, o grande problema é o seguinte, para onde é que vai isso aí? Você joga no rio, aí tem que ser diluído, não tem outro jeito, reflexo da pegada ainda assim. Exatamente. E assim, outra coisa que a gente Ele já está tornando a água pura para produção da causa. Só que sobra o rejeito. Esse rejeito não. É assim, não tem jeito. Por mais que se fala, por mais tecnologia que eu me envolva, sempre vai gerar uma pegada assim. Né? Mais tecnologia que eu tenho na minha casa, eu sempre vou ter rejeito, esgoto, poluição. Nós somos geradores de poluição, tanto outro fica. E assim, outro ponto importante é que a gente levou em consideração apenas o processo para produzir o tecido, não é isso? E quando a gente avalia um exemplo de uma calça como essa daí, você vê que não tem só o tecido. Ela está com o quê? Ela está com etiquetas de ferro, ela está com correntinhas, ela tem vários zíperes, vários botões, tipo arrebiques, e lantejoulas ainda de que usa o plástico, né? Então, se a gente for avaliar direitinho cada detalhe, você vê que o consumo é bem maior do que a média que a gente costuma utilizar, porque nem sempre utiliza esses pequenos detalhes que diferem uma calça de outra, um objeto de outro. É importante decidir que essa diferença vai acontecer na produção de qualquer bem. E, na realidade, a gente deve ter consciência que, ao aumentar a quantidade de materiais, eu vou aumentar a pegada hídrica. Não tem jeito. Então, dá para ter uma noção da quantidade de água que foi utilizada. Vocês conseguem estimar quanto a pegada hídrica dessa calça jeans? Não precisa levar em consideração os botões, as correntinhas. Tentem fazer a média com o tecido, que é o que a gente mais trabalhou aqui, né? E depois vocês imaginem que ainda tem para adicionar esses objetos. 15 litros, 90 litros, uns 10 litros. 10 mil litros. Bem, vamos ver aqui. A calça é fabricada da seguinte forma. Aqui é o processo que a gente explicou. Cultivo de algodão do produtor rural, a extração e transporte da matéria-prima até a indústria, processo de fabricação e tingimento dos fios, o design e acabamento das peças, a distribuição de cada linha até o seu destino final. No caso, quando elas chegam na loja. E para produzir uma calça jeans como essa, 10 mil litros. Quem colocou acertou. Eu acho que vocês estão colando. Brincadeira, isso demonstra que vocês estão interessados no assunto, realmente estão procurando já se informar direitinho, né? Porque ultimamente, ontem, quando a gente fez aquela dinâmica do lápis, a gente viu que os valores foi muito diferente do valor real. E já hoje não, já hoje foi bem próximo. 15 litros, 10 mil litros, 10 mil litros. Então, para ser produzida uma calça jeans como essa, realmente é 10 mil litros. Agora eu vou passar, pode ficar à vontade. É importante ter essa reflexão, porque, na realidade, as pessoas, ao discutir, ao pesquisar, acabam ganhando com isso. Então, é importante que se gere curiosidade. Quando a gente pega uma calça jeans para a gente usar, a gente geralmente leva em consideração a água que a gente gasta para manter, né? Lavagem, essas coisas. A gente não costuma avaliar bem esses processos que ela tem para chegar até a gente. Então, agora, o pessoal já está tendo uma melhor noção disso e conseguindo fazer essas estimativas bem mais assertivas. Aqui eu preparei um videozinho do processo produtivo da calça.
Nesse vídeo, a gente consegue observar que o processo de produção para a obtenção do cultivo, no caso o algodão, ele deixa bem explícito, né, que o que mais utiliza é a água da chuva. No caso, é muita água, é o que mais consome água, mas é uma água que não vai ser tão desperdiçada. E a gente fica evidente para a gente que o processo que mais ocorre a perda de água é no processo de extração e principalmente da fabricação da calça, onde a água é poluída, é misturada com outras substâncias que se torna inutilizável para consumo. E outra parte também importante é a forma como a gente faz a manutenção da calça. No caso, ele dá algumas dicas, né? De que a gente prefere usar amaciantes naturais. Por quê? Porque quando você lava a calça com produtos que não são naturais, obviamente, no descarte, muitas da cidade nem tem tratamento de água e esgoto, vai ser jogado no meio ambiente, prejudicando o meio ambiente. Então, tudo isso conta, porque vai ser uma água que, obviamente, não vai ter retorno por estar poluída. E quando eu coloco qualquer produto sem ser água na calça, eu começo a retirar compostos químicos que estão na calça. Então, aquela água que eu lavei a calça nele é bem mais poluída do que talvez uma água que você fez outra atividade na sua casa. É uma poluição do Dessa forma, a gente vê que o processo produtivo, onde ocorre a maior perda de água, é no processo de extração e principalmente de fabricação, onde a própria água cinza, né, já é inviável para uso. Como eu tinha falado a respeito da processo produtivo, a gente observa que a maior perda de água acontece no processo de extração e fabricação. No caso, a própria água cinza já diz ser uma água poluída, inviável para uso. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o financeiro versus a pegada hídrica. A evolução da gestão. Aumento na eficácia do uso da água, eficácia, desempenho, atendimento legal, ações internas. Entendimento de como a empresa interage com as bacias, o contexto local, os riscos aos negócios e os impactos externos. Desenvolvimento de uma estratégia consistente e estruturada, com foco na água. Oportunidades para o negócio, política, governança e metas. Desdobramentos das ações de melhoria ao longo da cadeia produtiva, o desempenho, riscos aos negócios e ações internas. Gerenciamento avançado do uso da água, com envolvimento de atores externos, o envolvimento de partes interessadas externas. Falando sobre isso, eu queria dizer que eu tenho já 2 capítulos falando sobre importação e exportação de água, que é virtual, que é importante para vocês conhecerem, porque na realidade a gente tem que ter na mente, por exemplo, o celular, o iPhone que eu tenho aqui, que eu uso para ele traz água lá da China, que é produzido na China, apesar da empresa ser americana, produzido na China. Então, o morango que eu como é produzido lá no sul do país. Então, eu tenho que ter concepção que essa água vem de algum lugar. Quando eu consumo água interna, é muito bom. Por exemplo, quando eu consumo
a banana de Missão Velha é maravilhoso. Agora, quando eu estou consumindo um produto que é importado ou exportado, eu estou gerando uma transição de água entre bacias. E aí eu preciso ter noção que essa água vem de lá e vai entrar no Ceará com pegada hídrica cinza. E aí ela vai ser gerador de poluição. Então a poluição do Ceará não está só nas indústrias, não está só na produção local dela, não está só no abastecimento dela, na irrigação dela, mas está também no consumo que a gente consome muita coisa de fora. Né? Nossa importação é muito alta e com isso a gente consome muita água de outros locais que entram na nossa bacia, na nossa realidade, com pegada hidrocida. E aí a gente tem que ter noção que isso é ruim. O ideal era se o Ceará fosse autossuficiente. A professora vai nos gerar negócio, nos gerar mercado, nos gerar lucro. É um dipolo que eu tenho que realmente refletir. Será que, vamos dizer, capital é melhor do que qualidade de vida? É uma coisa que a gente todo dia tem que se deparar e perguntar. Sobre isso eu queria colocar assim, eu tenho um colega meu que é da USP. A USP é uma universidade conceituada que tem uma renda muito boa e os profissionais ganham bem mais do que nós. Apesar da gente não ganhar mal, eles ganham bem mais que nós. Mas eu, conversando com esse meu colega, eu digo assim, tu ganha tudo isso, cara, mas eu queria ter o teu salário toda a vida. Por quê? Porque tu mora a 100 metros do teu emprego. Tu não precisa usar carro, tu usa de chique, tu mas tu não precisa usar carro. Tu almoça em casa, tem uma vida boa. Eu ando 70 quilômetros na universidade todo dia. Aí começou a colocar a dificuldade, eu digo, será que compensa esse dinheiro, esse poder que ele tem mais que eu? Então é a questão que todo dia a gente tem que colocar. O dinheiro é bom para satisfazer a nossa necessidade. Agora a gente tem que ganhar dinheiro para trabalhar, não trabalhar para ganhar dinheiro. Financeiro versus pegada hídrica, implicações e possibilidades. Aqui nós destacamos 3 pilares, que é a sustentabilidade, a inovação e o empreendimento. O primeiro diz respeito ao uso responsável da água, trazendo benefícios sociais, econômicos e ambientais. O segundo ponto, a inovação, é retratado na própria pegada hídrica, que no caso é uma ferramenta que a gente consegue fazer a melhor gestão do recurso hídrico. E o empreendedorismo, empreender mecanismo para minimizar a pegada hídrica. Nesse caso, é bem o que o professor falou. A gente tem que avaliar se o capital tem mais valor do que a nossa qualidade de vida. Porque chega um ponto que você acha que o dinheiro compra tudo. Né? Aí eu tenho até um vídeo do Steve Jobs, que ele diz assim, eu queria ter tecnologia que garantisse minha vida, ele já está com problema de saúde, ele dizia, eu queria ter uma tecnologia que garantisse minha vida, que eu daria todo o meu patrimônio. Então não adianta você ter dinheiro, ter capital, se você não tiver qualidade de vida. As grandes nações do mundo, elas são baseadas em qualidade de vida. O dinheiro entra como subsalente. Professor, mas já tem, tudo bem, já tem, mas eles estão preocupados com qualidade de vida. O dinheiro é um mecanismo de transformação. Só que o mais importante é ter bem-estar social. E para isso tem que ter um meio ambiente equilibrado, tem que ter uma economia saudável. Então, os 3 pilares são envolvidos. Hoekstra acredita que
As empresas estão buscando entender o que podem fazer para ajudar. O comprometimento dos recursos hídricos pode afetar diretamente os negócios de uma companhia, prejudicando a reputação, a área financeira regulatória e até mesmo a sua localização. O crescimento da economia brasileira deve aumentar significativamente o uso da água nas diversas atividades produtivas. É o que a gente vem debatendo desde o início. O consumismo aumentando bastante, no caso, o desenvolvimento de produtos que consomem bastante água, e com isso a água vai diminuindo porque vai sendo utilizada na produção desses produtos. Aí você diz assim, o que fazer, professor? Eu vou dar um exemplo muito grande. O pessoal do Crato utiliza a filosofia de lavar o carro 3, 4, 5 vezes por dia. Além de você diminuir essa lavagem, você pode lavar seco o carro. Tem vários postos de Juazeiro que já fazem lavagem a seco. Quando eu cheguei aqui, gastava muito água com lavagem de carro. Hoje já estão com técnicas mais sustentáveis. Por quê? Porque é melhor para o ambiente e melhor para o bolso do comerciante. O comerciante vai gastar menos com água, com energia para puxar água da cacimba, do poço, com água da caverna. Então ele vai gastar menos. E vai ter um carro do mesmo melhor qualidade que ele entregava. Então é a gente pensar que inovação para fazer diferente. Como o professor bem falou, né? O dinheiro, a gente nota que o dinheiro é um dos principais vilões por a gente buscar tanto e através dele o consumismo aumentar, prejudicando o meio ambiente. Mas, por outro lado, ele também é a ferramenta que a gente pode utilizar para investir em tecnologias, em inovação, que minimizem o consumo hídrico. Como a gente viu aqui, as empresas têm de ter essa preocupação, porque diminuir, procurar tecnologia, ferramenta que diminuam, tentar fazer essa gestão correta dos recursos hídricos para tentar minimizar o consumo para se manter, porque se os recursos hídricos diminuir, aquela empresa ela vai ter que ser fechada, ela vai ter que ser mudada de localidade, ela não vai conseguir se manter em um local que seja escasso de água. Eu não digo nem que o dinheiro é o vilão, não. O vilão é a consciência das pessoas. Porque quando você tem consciência, você age com parcimônia, com critério. O dinheiro é só um mecanismo, é só o problema é que o dinheiro é o alvo das empresas. E o alvo não tem que ser o dinheiro, tem que ser a qualidade. O dinheiro é uma forma de girar a empresa, de fazer acontecer. Lógico que eu não posso ter um carro sem ter dinheiro para comprar ele. Só que o que garante eu ter um carro é o trabalho que eu vou realizar que vai gerar o dinheiro, não é o dinheiro. Se não fosse o meu trabalho, eu não teria dinheiro, eu não compraria o carro. Então a gente tem que sempre focar que tem o social, o ambiental, o econômico por trás e que não é só o econômico que garante a história. Professor, mas você ganhar na loteria uma sorte muito grande, né? Mas 99% das coisas é ralada, é suada. E aí tem envolvimento da qualidade de vida. Por isso que a qualidade de vida é a busca incessante de qualquer sociedade. Agora vamos fazer a atividade dinâmica 3. Nessa atividade dinâmica, a gente vai pedir para as pessoas se deslocarem para uma sala, né, que já foi colocado o link aqui, e nela vocês vão desenvolver uma ideia de algo que reduza esse consumo hídrico. Então, vamos fingir que vocês são empresários, fabricam algum produto e tentem criar alguma ideia para minimizar o consumo hídrico de alguma forma. E nessa ideia, depois a gente vai apresentar ela aqui, debater, de forma como se vocês estivessem tentando vender o produto de vocês. Então, com base em tudo que a gente viu aqui, né, o processo produtivo, tudo sobre pegada hídrica, essa gestão de avaliação da quantidade, tudo, o que poderia ser feito
por parte de uma empresa ou de um produto para diminuir o consumo hídrico daquele objeto. O link da turma foi colocado, aí vocês acessem a sala, vai ter 20 minutos para a produção dessa ideia e depois a gente volta para apresentar ela e debater. Se concluir antes, a gente volta antes, depende do desenvolver da turma. O pessoal está voltando aqui já, eu acho que já estão quase todos. Pronto, o monitor acabou de comunicar, finalizou. Conseguiram desenvolver as ideias? Agora se apresentem como empreendedor e tentem vender o produto de vocês. Concluímos que é muito caro reutilizar a água. O Marcos colocou criar um sistema de reaproveitamento da água mais desperdiçada, utilizar a água de forma mais eficiente. O Marcos colocou, né, que é criar um sistema de reaproveitamento da água mais desperdiçada, que no caso é a água azul e a verde. Vocês concluíram mais alguma coisa? No caso da plantação, poderia utilizar medidores de umidade, assim utilizando a quantidade certa de água. Seria uma boa alternativa e que necessitaria de recurso financeiro para a implementação da ideia, né? E no caso, como iam colocar apenas a quantidade certa de água, não ia ter tanto desperdício. E o desperdício que tivessem, já dava para aliar a ideia do Marcos e criar o sistema de reaproveitamento dessa água, porque não é uma água poluída, então é realmente uma água que poderia ser reutilizada. Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão baseando no custo. Aí eu digo para você assim, você acha que retirar o sal da água do mar é caro? É caríssimo. E tem várias cidades no mundo que utilizam isso aí. Será que eles são doidos ou são ricos demais? Então, eles precisam da água. Eu acho que já ouviu falar em Barcelona, na Espanha. Barcelona é mantida pela água do mar dessalinizada. Hoje, Fortaleza está criando a usina que daqui para 2026 a ideia é que funcionando. Então, o caro ou barato depende do que vai satisfazer a tua necessidade. Professor, é caro eu fazer uma faculdade de R$1.000 e fazer uma faculdade na FMJ, que é 9.000, é caro? Caríssimo. Aí o cara diz assim, não, mas no futuro você é médico, vou ter um salário bom, vou ter um nível de vida bom, então o investimento compensa. Então a gente tem que pensar não no custo, mas no investimento. Né? O meio ambiente, já há muito tempo, já mudou essa rotina. As pessoas viram o meio ambiente como custo. Custo para fazer uma atividade, não é custo, é investimento. Por quê? Porque, por exemplo, eu comprar um painel de placa solar para ter energia solar na minha casa. É custo, é custo. Eu vou gastar dinheiro, mas é investimento. Que daqui a 5, 6 anos eu vou pagar, eu ter pago o investimento e vou ter todo tempo energia gratuita na minha casa. Mesma coisa na água, a gente não tem que colocar o cu, eu sei que é difícil, eu sei que é bastante dinheiro para fazer a coisa, mas é investimento em qualidade de vida, investimento em melhores dias, investimento em produtos melhores, investimento em desenvolvimento sustentável, investimento, não custo. Nunca coloquem na boca de vocês que é caro ou que é custo. Eu sempre com os meus alunos que em 2008 eu estava acabando o doutorado e meu sonho era comprar uma televisão de plasma do meu pai. Né? 20 polegadas, 50 polegadas, eu esse jogo dele lá, com a qualidade boa, bem grandona. Aí eu não consegui comprar porque era muito caro, era R$20.000. Aí em 2014, na Copa 2014, eu comprei uma lá para casa, meu pai falou assim, a Copa todo dia lá em casa. Em 2014 eu comprei uma TV de 60 polegadas por menos de R$5.000. Como é que uma tecnologia mais desenvolvida, maior, 4 vezes menos, professor?
É porque o mercado regula assim, quanto maior oferta, menor demanda. Quanto menor demanda, maior oferta. É o controle da oferta e demanda. E na realidade tem muita oferta, muita gente comprando e o preço baixou. Então, na realidade, é isso aí, pessoal. A gente tem que pensar isso aí, que quanto mais tecnologia a gente tiver, mais reduz o preço. Né? Energia solar pode ser mais barata, pode. Quando todo mundo usar energia solar, vai ser de graça. O sistema dele vai ser R$ 1.000, R$ 2.000 no mercado. Mas precisa todo mundo usar. Precisa ser um celular como esse que eu uso. Então, na realidade, só falando de celular, nós temos 200 mil brasileiros, 200 milhões de brasileiros, e tem 270 milhões de celulares. Tem mais celular do que brasileiro. Você vê como é a tecnologia que chegou ao tom. Do mesmo jeito, a gente espera que outras coisas ligadas à sustentabilidade, à água, a recurso hídrico, à natureza, possa ter esse desempenho. Né? Porque, principalmente o pessoal da engenharia de produção, coloca o custo como vilão para não fazer as coisas. E não fazer as coisas não é o custo, porque o mercado regula. Quando você produz muito, se eu produzir só um lápis, vai ser um preço. Se eu produzir 1.000 lápis, é outro preço. Se eu produzir 100.000 lápis, é outro preço. Então, na realidade, é essa a história. Nós temos que incentivar que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. E nesse ponto, vale enfatizar também a ideia de que, por exemplo, para esgoto, o tratamento de água e esgoto, como o senhor destacou ontem, a gente falou sobre as doenças geradas por ele, elas consomem muito mais recursos para o tratamento do que se fosse investido para adequada rede de esgoto instalada nas cidades para o tratamento, o saneamento básico. Então, investir em saneamento básico na rede de esgoto, tratar o esgoto direitinho, para voltar de novo para o meio ambiente de forma que não poluísse, seria uma ótima forma também de reduzir isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um pesquisador nacional que ele publicou um trabalho, e esse trabalho fala o seguinte, fala que, na realidade, compensa você fazer investimento nessa área, porque, vejam bem, no Juazeiro tem 17% das casas ligadas à rede. José podia ter 60% ligado. E por que não tem, professor? Porque tem que quebrar a casa todinha. Aí qual a ideia? A ideia é que o governo, que o Estado, que o município subsidie, pague para que as pessoas quebrem a casa, coloquem gasolina direitinho e façam a ligação da rede. Mas isso é loucura, muito dinheiro, mas é menos dinheiro do que a prefeitura gasta todo mês com remédio, com hospital, para tratar doenças veiculadas pela água. Então, na realidade, a gente tem que fazer um processo preventivo e não curativo. Não adianta eu ter doença para curar, não. Eu tenho que garantir que você nunca vai ter doença. É essa a filosofia. E dinheiro tem. É a mesma coisa. É muito melhor não pagar o governo, mas incentivar as ONGs a cuidar das pessoas carentes, do que eu dar dinheiro que não vai ser aplicado no que eu acho que é correto. Então, eu estou fazendo uma troca justa. Do mesmo jeito que a troca justa, o governo deixar de pagar tanto saúde para dar a melhor qualidade das pessoas, para ligar os esgotos das pessoas. Então,
O problema não é a quantidade de dinheiro, é a gestão de dinheiro, a aplicação de dinheiro. É por isso que anteriormente ele falou como gestão eficiente, porque a gestão eficiente é uma parte importante no processo. Aqui foi abordado nos comentários que no processo produtivo, o corte que utiliza a água poderia utilizar outra coisa. No caso, na extração da matéria-prima, não é isso? No lugar da água, haver a substituição por um recurso que não utilize. Mais alguma consideração? Vocês concluíram a respeito de água cinza ou alguma coisa assim? Ou, no caso aqui já foi abordada água verde, água azul. A respeito da água cinza, vocês debateram alguma ideia? É somente reduzir a poluição da água, o tratamento dela. No caso, como a gente abordou, né? A gente abordou, no caso, o esgoto, a rede de esgoto, a implementação, mas também poderia ter a implementação em indústrias, em coisas desse tipo. Algumas águas a gente sabe que realmente ela vai se tornar inutilizável, mas nem todas. E, às vezes, acontece o desperdício de águas que poderiam ser utilizadas. Eu vou dar um exemplo do curtume. Os curtumes em todo o país são geradores de um passivo ambiental muito grande. Por quê? Porque o sal, ele percorre todo o processo da cadeia. Né? E aí o que fizeram o pessoal dos curtumes do Rio Grande do Sul? Começou, em vez de curtir o couro, começou a comprar o couro curtido e ele faz o processo com couro curtido. Professor, mas mais caro, que já no couro curtido, vem caminhão frigorífico e tal. O custo é maior, lógico. Mas eu já vou ter um passivo ambiental muito menor. É a mesma coisa, se eu comprar um carro zero e não rodar, ele vai ser zero mais tempo do que um carro convencional. Mas é muito longe. Se eu rodar muito menos do que o necessário. Então, na realidade, a intenção é usar os 3 R's. Primeiro, reduzir ao máximo, reduzir o que eu puder, depois reutilizar o máximo que eu puder para poder reciclar. Eu só reciclo o bem, o material, a água, quando não tiver outro fim. Aí eu tenho que seguir os passos a cadeia. Exatamente. Dessa forma a gente conclui que é um processo que a gente viu que a gente abordou mais as etapas que consomem mais água. Só que é um processo que vai desde o início. Porque se no início você consome muito, vai tendo um acúmulo dessa água e quando chega no final vai ter, como o Lemuel bem colocou, um grande volume de água cinza. Então, é uma ação cooperativa entre todas as etapas, onde a gente tem que ter ideia de minimização, não só na etapa final, mas desde o início. É um sistema, né, onde tudo tem que funcionar harmonicamente. É uma responsabilidade de todos nós também, porque quando a gente alimenta um comércio muito desregrado, com uma pegada hídrica muito elevada, a gente está sendo responsável pela degradação da água, não só as empresas, mas principalmente a gente que é consumidor. Agora vamos abordar algumas ideias para reduzir a pegada hídrica. A gente chegou na etapa final, né, que esse aqui já é o último tema a ser abordado, e nos comentários está disponibilizado o formulário da frequência. Então, vocês participem, entrem no link que foi colocado aí, para marcar a presença de vocês para ser liberado o certificado. Vamos lá, ideias para reduzir a pegada hídrica. Como a gente viu aqui, vocês já lançaram várias ideias, né? Ideias usando recursos financeiros, no caso, inovações, tecnologia, esse tipo de coisa. E aqui a gente trouxe algumas ideias mais simples, que vai desde... Por exemplo, você trocar produtos descartáveis por ecológicos até ideias mais complexas, que seria exigir de órgãos fiscalizadores a real atribuição quanto ao uso irracional da água, no caso, fiscalização, para ter o uso racional da água em empresas, em indústrias e até em domicílios. E principalmente fazer a sua parte. Por exemplo, hoje não, porque nós temos torneio de pressão lá no campus. Mas no passado, eu entrava no banheiro e via as torneiras tudo abertas.
cara lavar a mão e esqueci de fechar todo o torneiro. Então, é a própria consciência da sociedade que faz acontecer. Quando você começar a se questionar no dia a dia, você vai se tornar mais sustentável. Exatamente. E entre essas ideias aqui, trocar produtos descartáveis por ecológicos, eu destaquei aqui uma coisa que eu achei interessante na minha pesquisa, que eu vi que fraldas descartáveis. Uma criança consome em média 4.080 fraldas no decorrer do período que necessita usar, né? E para cada fralda, para cada fabricação de uma fralda, são utilizados 545 litros de água. Então, é um valor muito alto. Quando você multiplicar essa quantidade de fraldas que uma criança usa, 4.080, pela pegada hídrica por unidade, que é 545, a gente obteve um resultado de 2.223.600 litros de água. Mas não vou mais usar fralda na criança? Não é isso. No caso, a gente colocou aqui como primeiro ponto, trocar produtos descartáveis por ecológicos. Existem as fraldas ecológicas e, ultimamente, a gente está tendo uma enfatização muito grande no mercado para a obtenção de produtos ecológicos, de todas as formas. Trocar os descartáveis por produtos ecológicos, que você vai lavar e reutilizar novamente. E vale a pena citar que a fralda comum, convencional, ela nem pode ser reciclada. Então, ela entra com produto não reciclado. Então, o destino final dela até sentar é o lixão, não tem jeito. Então, na realidade, nós temos que ter muita consciência do consumidor, que é um dinheiro, é um produto que está indo para o ralo e a água está sendo muito mal usada. Aí, como a gente abordou a questão dos alimentos, a gente hoje deu uma avaliada melhor na questão da pegada hídrica alimentar. O que a gente percebeu? Que os produtos naturais consomem menos água do que os produtos industrializados. Então, a gente optar mais por esses produtos naturais. Como a gente viu ontem, uma laranja, a pegada hídrica dela é menor do que uns copos de suco da laranja. E na realidade, além de ser uma pegada hídrica, é mais saudável. Quando eu como uma laranja, eu como uma laranja com o bagaço que é a fibra. Quando eu como só a laranja, só fruta, eu estou comendo a frutose. E isso vai dar um problema sério na minha vida. Então, na realidade, é muito mais saudável. E se eu tomar um suco de caixinha, eu vou ter corante, vou ter um bocado de besteira incorporar naquele produto, que só gastou água, só fez insustentável, e que tornou o produto pior ainda para mim. Então, convencionalmente, é melhor optar por produtos naturais. Outro ponto abordado ontem foi a questão dos banhos, né? Logo no início, a gente perguntou quantos tempo você costumava durar no banho e muita gente respondeu 40 minutos, mais de 20 minutos, a maioria das pessoas. Então, tomar banhos mais rápidos, procurar não passar tanto tempo para não desperdiçar tanta água. Hoje, existem tecnologias, torneiras, que em vez de jogar água, ela pressiona a água para formar gotículas menores. Então, está surgindo tecnologia cada vez mais para usar menos água. Menos água significa também racionalizar o uso de água. Porque quando você tem consciência, você age com parcimônia, com critério. Outro ponto aqui seria reutilizar a água, as águas que podem ser reutilizadas. Por exemplo, você utiliza uma água para cozinhar beterraba, cenoura, e depois essa água você vai simplesmente jogar ela pelo ralo. Então, você aguar suas plantas com água também tirada da torneira. No lugar de tirar água da torneira para aguar as plantas, por que não, quando essa água esfriar, claro, usar ela para regar as plantas? Fazer uso de coisas com maior critério. Por exemplo, uma garrafa PET aqui em casa, usava até para fazer jarro, né? Para colocar plantinha para fazer.
mil coisas. E com isso eu estou diminuindo a quantidade de água que é usada num determinado elemento. Então, ou direto ou indiretamente, eu estou contribuindo para um mundo mais sustentável. A Marlúcia Moura colocou água da máquina de lavar para lavar calçadas. Justamente, é uma forma de reutilizar a água, né? O pátio, calçada. E é uma água que você nem precisa, se tiver com amaciante, colocar mais desinfetante ou coisa do tipo, porque ela já vai estar com um teor de substância limpante, né? Compartilhar objetos que possam ser usados por mais de uma pessoa. No caso, é o que a gente falou ontem, um carro. Se eu vou para o trabalho sozinho, eu posso usar de mais pessoas que vão para o mesmo local para ir comigo. A gente divide a despesa, sai mais barato, é mais sustentável, tanto na questão da poluição que o carro gera, quanto no consumo, que é gasto para produzir o carro, que é gasto para produzir o diesel. A Universidade Federal do Sul do país, eles têm um programa que eles compartilham bicicletas entre os. Então, é uma forma de compartilhamento de cada vez mais o impacto e o uso do recurso. É uma visão de tornar a coisa mais sustentável a cada dia. Exatamente. Essa questão de compartilhar objetos é muito complexo, porque se realmente fosse implantada, ela reduziria bastante o consumo hídrico para a produção de bens. Porque se eu tenho um objeto, por exemplo, um computador, eu uso ele de manhã, eu tenho um irmão que precisa dele à noite. No lugar de eu ter um computador e meu irmão ter outro, a gente poderia compartilhar do mesmo computador, cada um criando suas pastas, suas coisas, e poupar o gasto que seria da produção de outro computador. Isso se aplica a diversas coisas, livros. Nas grandes cidades é muito, muito comum você usar livros já usados. É uma forma de você estar diminuindo o consumo de água em cima da produção daquele bem. Essa questão do livro, até no Juazeiro tem uma loja. Eu já fui lá uma vez e todo tipo de livro eu vi lá. Livros que já foram usados, você compra por um valor bem mais em conta. E depois você pode voltar para a loja e vender novamente por um valor bem baratinho para ser revendido novamente. Então, a gente está usando um produto, está gerando capital, porque ele está sendo vendido, revendido e tudo, mas a gente não está mexendo com a produção. No caso, não está desperdiçando água para a produção. Justamente, Marlúcia colocou livros, apostilas, fazer troca. Entre colegas da universidade, a gente costuma fazer muito isso também, né? Quando a gente está no segundo semestre, por exemplo, os livros e apostilas que a gente usou no primeiro, vender para o pessoal que está entrando, e assim sucessivamente. Os semestres posteriores, vender para os semestres anteriores. Ou emprestar, ou a gente utiliza muito essa técnica, não é? Acho que você começa também colocar aqui, eu também faço isso. Roupas de sobrinhos, repassa. Sapatos. Justamente, quando não dá mais na criança, né? A gente reutilizar, se está em bom estado. Criança, em todo mundo. Né? Eu costumo dar uma parte da minha roupa que ela se tornou mal obsoleta, aí uma pessoa que precisa mais. Justamente. E em muitos casos é até uma ação solidária, além de ser ecologicamente correta, né? Outro ponto, não comprar o que não utiliza. Ou seja, se eu sei, você tem noção do que você necessita, realmente. Só comprar uma coisa quando você tem noção de que realmente necessita e que vai usar aquilo. Para não ser só um objeto que vai ficar ali. Você imagina, não, eu comprei isso, eu não utilizo, ele está guardadinho ali. No caso, eu não estou afetando o meio ambiente, porque não joguei ele fora, não está poluindo. Só que você não avalia o que a gente abordou desde o início. O consumo que foi utilizado, o consumo de matéria-prima, de água que foi utilizado para a produção daquele bem. Então, de certa forma, você está, sim, agindo incorretamente com o meio ambiente. Porque, na realidade, pessoal, tudo na nossa vida tem que ter um objetivo. Tudo na nossa vida tem que ter uma aplicação. Agora, esse consumismo exagerado que é difundido pela sociedade
Só faz atrapalhar a nossa vida. Outro ponto importante é comprar produtos de empresas que investem em ideias de redução da qualidade, da quantidade de água. Hoje já é uma coisa que está mais abordada, as empresas estão tendo essa preocupação em destacar os produtos que são sustentavelmente corretos, feitos de forma correta, porque o pessoal está tendo mais uma preocupação com a procura desses objetos. A imagem corporativa é muito importante. Então, quando é de lugar que você souber que é aquela informação, incentive a prática, a venda daquele produto, a compra daquele produto, para que realmente a sociedade cada vez mais tenha gente e objetos, estruturas sustentáveis. Aí, nesse ponto, a gente pode avaliar assim, é uma coisa que diz respeito às empresas lançar os produtos sustentáveis? Não, é o mais que diz respeito a gente, porque quando a gente alimenta o comércio de produtos sustentáveis, as empresas que não fabricam produtos sustentáveis, elas vão ter que começar a adotar medidas para fabricar aquele tipo de produto, porque elas não estão tendo saída com os produtos comuns. Então, elas vão ter que implantar medidas que reduzam a quantidade de água, porque não está tendo a demanda esperada. Professor, de quem é culpa do governo? De todos, mas a maior culpa é do povo, é nossa. Porque quando a gente prova, quando a gente força, quando a gente mostra a nossa cara, quando a gente mostra o que a gente precisa, a coisa muda. Muda porque a empresa se molda à sua necessidade. Se você mostrar para o consumidor o que exige, ela vai lhe dar o que você exige. Outro ponto é usar os objetos até sua vida útil total. Ou seja, a gente viu aqui hoje que para a produção de uma calça é gasto 10 mil litros de água. Se eu desperdiço aquela calça, jogo ela fora ou me desfaço dela de alguma forma, com ela em ótimo estado ainda de uso, eu estou jogando fora a água. Porque o correto seria que eu utilizasse ela até a sua vida útil total, né? E não desperdiçar algo que ainda está em bom uso. O correto é que as empresas aumentassem a vida útil dos produtos. Que as empresas hoje cada dia mais diminuem para ter esse consumo empresarial. Só que o mais correto é você fazer a sua parte. Você usar o tempo todo, ou mais do que o tempo todo. Minha mãe usou já até 40 anos, por que eu não usar a minha 40 anos também? Porque quando chega em 5 anos tem que trocar e tal, mas eu posso fazer diferente. Então, é muito de cabeça, de consciência, de perspectiva, de caráter. Samuel colocou aqui, depois que utiliza até quando der, as camisas viram pano de chão, justamente, aí já entra a reutilização, né? Usar um objeto para duas coisas. Não é isso, é um processo, é reduzir, reutilizar e reciclar. Eu só vou reciclar quando aquele pano de chão não tiver mais ruim, mas quando tiver, vai ser pano de chão, vai ser para limpar a casa, para passar o rodo e acabou-se. Transformar as calças em shorts, justamente. E, assim, é uma coisa que também você vai até minimizar para o meio ambiente. Porque se você joga uma calça que está em bom estado, obviamente, aqui na minha cidade vai para o lixão, né? Não tem rede de aterro sanitário. Então, vai para o lixão. E lá, o meio ambiente vai demorar muito mais tempo para decompor uma calça nova do que quando você, por exemplo, passa no chão, que ela já fica automaticamente em estado já de degradação, né? E o último ponto é transmitir às pessoas ao seu redor conhecimentos e conscientização sobre a água indireta contida nos objetos. É o que a gente abordou até aqui. A gente tentou conscientizar vocês de que uma caneta dessa, por exemplo, ela não vai ter só a água que eu vou utilizar para, se necessitar lavar, uma coisa assim, mas ela vem de um processo produtivo desde a extração do plástico, desde a fabricação dela, da tinta e todo os componentes dela. Então, o principal é isso.
é você transmitir esse conhecimento e conscientizar as pessoas de que um objeto não tem só a água da manutenção dele. Ela tem a água que foi utilizada para a produção, que é o maior teor de água, né? Geralmente para a produção, o cultivo da matéria-prima. E quando você toma conhecimento dessa água indireta, você tende a reduzir mais, avaliar mais seu consumo, porque é uma coisa que afeta o nosso futuro. A gente capacita você para vocês serem multiplicadores. O importante de vocês serem conscientes, vocês serem conscientes e repassar essas informações, para que mais pessoas possam ter essas informações e possam mudar a sua perspectiva de vida. Esse é o objetivo dessa oficina. Além da prática, porque agora você já tem conhecimento, é você transmitir o conhecimento. A gente disponibilizou, né, a calculadora, como a gente está aqui nos comentários, então depois, se vocês quiserem avaliar com calma, é uma ferramenta muito bacana, muito importante, para você ver o que é que você está consumindo mais, o que é que você está consumindo menos, o que tem maior pegada hídrica e menor, para assim você priorizar os objetos de menor pegada hídrica no seu dia a dia. Eu vou repor aqui o link dela, viu? Caso vocês... A calculadora está no meu site pessoal, sabiacac.net.br, sabia.net.br. Eu vou colocar aqui também o link do site do senhor. E é importante que vocês entrem, vocês vejam os trabalhos que a gente já desenvolveu lá e os alunos que vocês participem, porque eu acho importante que essa consciência seja construída. É isso, chegamos ao final da oficina. Eu queria agradecer a participação de todos e todas. Queria colocar uma pauta nos referentes mentais pesados e eu próprio à disposição de vocês. Quer dizer que ele e Samuel estão também à disposição. E que a gente está aí para contribuir com vocês na medida do possível. E pensando que a gente pode ser agente de uma nova mudança de comportamento e de ação. Muito obrigado. Agradeço também a participação de todos, o envolvimento nas atividades dinâmicas, a participação nos chats e tudo. Eu acho que foi muito produtivo. E é isso. Vamos colocar em prática as ações apresentadas aqui. Alguém quer fazer um comentário? Aberto a dúvidas, caso tenham. O pessoal está só colocando os comentários, que o conteúdo foi muito bom, ótimos aprendizados, parabéns a todos, está tudo ótimo, muito bom. Obrigada a todos vocês que participaram também. Então, acho que podemos finalizar, né, professor? E use os conhecimentos para mudar a sua vida.